Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores presentes aqui, ao público no plenário e a quem nos assiste de casa. Milena, preciso te dizer que quando nós tivemos nossa reunião e você me apresentou todas as dificuldades de vocês, eu falei, não sou engenheira, não sou arquiteta, entendo muito pouco do setor de vocês, mas eu sei fiscalizar a prefeitura. E a gente tem cobrado, porque chega a reclamação de engenheiros e arquitetos com frequência. E aí eu fico pensando, quando era vereador, o Cleitinho falava que ia fazer porque a prefeitura tinha um monte de defeito e de problema. Agora o irmão dele é prefeito, nem assim resolveu nada. E o que eu escuto de vários engenheiros é que piorou. Você falou aqui que piorou. Então isso é uma vergonha, isso mostra que não é de vídeo que se vive uma cidade, que não é só de asfalto que se vive uma cidade. Quem quer gerar emprego, demorar 1 ano para conseguir abrir uma empresa aqui, isso que você falou me fez sentir tanta vergonha, e é o que todo mundo que está na política em Divinópolis hoje tem que sentir. Pode ter certeza, essa sugestão que você deu no final, da gente fazer ofício toda semana, pode ter certeza que a gente vai fazer lá no meu gabinete e eu vou pedir para encaminharem cópia para você por e-mail. Tá bom? O pessoal também de outros engenheiros entrou em contato com a gente e a gente vai fazer a mesma coisa. Então, gente, vamos falar um pouquinho dos nossos temas de hoje. Eu preciso comentar com vocês sobre a manifestação dos profissionais da enfermagem, que eu acompanhei, saiu da praça lá da Catedral, foi descendo, até eles chegarem na Praça do Santuário. Tive que me ausentar no meio, porque nós também tínhamos uma manifestação acontecendo ao mesmo tempo, lá no bairro Copacabana, que era o Grito dos Excluídos, e eu também precisava comparecer. Mas é importante que a gente diga a todos, gente, que o piso da enfermagem é uma lei federal e que tem que ser cumprido. Quando o ministro Barroso, através de uma liminar autoritária, monocrática, barra um direito adquirido, o que ele faz é desrespeitar esses profissionais. Todo mundo lembra da pandemia, quando as pessoas foram para suas janelas bater palma para os profissionais da enfermagem. Profissional da saúde não precisa de palma, não, gente. Profissional da saúde precisa de respeito, de valorização e de salário. É isso que eles precisam. Especialmente no Brasil. Brasil, país em que tivemos mais mortes de profissionais da saúde que vários outros países do mundo proporcionalmente. Por quê? Porque aqui eles estavam trabalhando nas piores condições possíveis, trabalhando sem vacina, quando já tinha vacina no mundo inteiro, porque o presidente se demorou para comprar vacina. Então, gente, os nossos profissionais da saúde já fizeram muito até aqui. E eu tenho certeza que para todos vocês é inaceitável que um técnico de enfermagem ganhe R$ 1.000 por mês, que um enfermeiro ganhe R$ 1.500 por mês com um custo superior. Na hora que a gente precisa dos profissionais de saúde, eles estão lá por nós. Mas eu fiquei muito satisfeita de ver o apoio da população. Durante a manifestação, gente, passavam carros buzinando, gritando, em apoio aos nossos enfermeiros. Eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa. Mas o SUS, gente, o SUS se faz forte e organizado. E uma coisa eu quero dizer, eu não vi metade dessa mobilização que eu vi por parte de empresários da área da saúde pedindo a atualização da tabela SUS. Domingos Sávio é deputado federal. Domingos Sávio, a gente precisa que você lute pela atualização da tabela SUS. A gente precisa que os deputados federais que a turma aqui está apoiando Nilton Cardoso, está apoiando Hercílio Diniz. Quem que vocês estão apoiando? Lafayette. Os deputados federais que vocês apoiam, eles têm que lutar pela atualização da tabela do SUS. Tem 20 anos que essa tabela está desatualizada. Eu nunca vi uma organização desse tamanho que foi feita contra o piso da enfermagem a favor da atualização da tabela do SUS. E é isso que vai resolver o problema da saúde no Brasil. Só que aí os deputados vão perder palanque, né? Porque enquanto a saúde do Brasil está subfinanciada, chega deputado dando emenda, vira salvador da pátria. Na hora que a tabela do SUS estiver certinha, pagando o que tem que ser pago, eles não vão, os donos, as pessoas que estão à frente dos hospitais, das entidades filantrópicas, não vão precisar ficar correndo atrás de deputado o dia inteiro, pedindo emenda parlamentar, porque vão estar recebendo justo. Então, gente, na hora de votar num deputado federal, se saúde é prioridade para você, pergunta para ele se ele tem compromisso com a atualização da tabela do SUS, porque essa é a pauta mais importante da saúde brasileira hoje. Tudo bem? Então fica o meu recado para todos os vereadores aqui que têm apoio a deputados federais. Esse é um compromisso dos deputados que eu apoio. Eu também quero dizer, gente, uma outra situação. A gente teve, agora dia 10, vai ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E é muito importante dizer que o número de suicídios no Brasil também aumentou percentualmente
quando comparado aos dos outros países. E aí fica essa coisa, né? Setembro Amarelo, se quiser um ombro pode conversar comigo, mas amigo não é profissional da saúde. E a gente precisa dizer que prevenção ao suicídio se faz também com política pública. Prevenção ao suicídio se faz com comida no prato. Prevenção ao suicídio se faz com trabalho digno. Prevenção ao suicídio se faz quando uma mãe não tem que ficar na fila do osso para pegar resto de comida para o filho dela, que é o que está acontecendo no Brasil inteiro. Então não adianta papagaiada de Setembro Amarelo se não tem política pública de valorização à vida. Eu fiquei muito feliz de ouvir aqui na prestação de contas da Secretaria de Educação que finalmente Divinópolis vai cumprir a lei que obriga a ter psicólogos nas escolas, porque os nossos adolescentes estão em depressão. Essa lei tem que ser cumprida. Então, graças a Deus, a gente vai sair desse marasmo em relação ao atendimento psicológico para a juventude, que é a nossa cidade, para que a gente tenha o psicólogo nas escolas. Não é para fazer terapia, é para fazer atendimento coletivo, mas isso já ajuda muito. Então, foi uma notícia que me alegrou. Também preciso dizer para vocês, gente, que finalmente, né, a prefeitura é assim. A gente vai entrar no assunto Ministério Público aqui hoje, porque a prefeitura soltou no site que o Ministério Público mandou que eles finalmente, essa é uma luta do vereador Caboge, de outros vereadores aqui, e minha também, que finalmente tivesse a emissão de passe livre para os pacientes monooculares. Finalmente, a prefeitura vai começar a emitir o passe livre no transporte coletivo, porque o MP mandou. Não tem condição. O Ministério Público podia ser prefeito de Divinópolis. A gente podia pegar um promotor aqui do lado e colocar lá na prefeitura de Divinópolis, porque o Gleidson, ele só faz as coisas quando o MP manda. Isso é lei, gente, já tinha que estar sendo cumprida. Eu tenho aqui requerimento em fevereiro de 2021, solicitando informações sobre os diagnósticos de visão monocular. Eu tenho ofício em outubro de 2022, pedindo o número de gratuidades concedidas em 2021 para os pacientes com visão monocular. Eu tenho indicação de janeiro desse ano, pedindo para a prefeitura fazer parceria com a ADEFON, com a Helena Antipoff, com a PAI, para poder levantar o quantitativo de pacientes monooculares nossos. E tudo deles é responder que estão estudando, que estão checando um jeito. Tem que checar jeito de cumprir lei, não, gente. Vocês têm que cumprir a lei. E aí o Gleidson só cumpre a lei se o Ministério Público manda. Pelo menos está cumprindo, né? Graças a Deus. Então, vamos falar de Ministério Público, turma? Vamos falar de Ministério Público. Todo mundo aqui nessa casa sabe que um vereador da tropa de choque do governo Gleidson entrou no Ministério Público Eleitoral pedindo a impugnação da minha candidatura, dizendo que eu estou fazendo uso político e eleitoral da CPI. E o Ministério Público respondeu, tá aqui, eu vou disponibilizar para a imprensa, vou ler alguns trechos para vocês, em que o Ministério Público afirma categoricamente que não houve uso político por minha parte da CPI da educação, nem abuso de poder. Isso vai ser encaminhado para todos os órgãos da imprensa e quem sabe, já que o Gleidson só respeita promotor, agora com uma fala de promotor, ele para de falar esses absurdos. E que os vereadores da tropa de choque do governo se coloquem em seus lugares, porque a investigação não é uso político, não. CPI foi aberta em abril desse ano, 4 vereadores da base assinaram. É uma vergonha vocês falarem isso, simplesmente porque foi sim encontrado superfaturamento. Se não foi de 8 milhões, foi de menos, vamos ver. Polícia Civil vai dizer, Ministério Público vai dizer, Tribunal de Contas vai dizer. Que medo é esse que vocês estão, turma? Que medo é esse que vocês estão? Porque quando vocês eram pedra, vocês queriam tacar em todas as vidraças. Mas agora vocês são vidraça. E estão passando aperto, né? Vai ter que colocar muita rede para proteger o ouvido de vocês. Vamos ler o que o Ministério Público disse? Não se pode dizer, portanto, que houve abuso de poder ou violação aos direitos protegidos pelo artigo 73 da Lei das Eleições. Analisando-se o vídeo da leitura do relatório da CPI ocorrido em 24 de agosto, não foi possível constatar qualquer manifestação eleitoreira por parte da vereadora Lohana França, que, inclusive, defendeu sua posição ao apontar que... Vamos escutar, turma, porque quando tem gente falando aqui, inclusive o vereador Edson Souza, quando a gente está falando e ele está dizendo, ele acha ruim, então gostaria que o senhor escutasse também, por favor. Olha só, a vereadora Lohana defendeu sua posição como relatora da CPI ao apontar que, em diversas vezes, colocou seu cargo à disposição,
sem que os membros da CPI questionassem sua confiabilidade. Também é importante dizer, que consta aqui no texto do Ministério Público, que não há elementos, nem mesmo de caráter indiciário, que apontem a utilização da dependência da Câmara de Divinópolis ou da CPI para a promoção da candidatura da vereadora Lohana. Portanto, a Procuradoria Regional Eleitoral informa que não tem interesse em continuar com a ação. É importante que todo mundo escute isso, para que os vereadores que têm proferido abobrinhas aqui em plenário, eles sim, usando a máquina pública para agredir candidatos, se atentem ao que o Ministério Público disse. Peço que o prefeito Gleison também faça o mínimo, que é respeitar o texto de um promotor. E que fique claro para todos agora que, como relatora da CPI, eu fiz apenas o meu trabalho. Muito obrigada pela cessão da palavra, presidente.